quais são os melhores personagens e os piores personagens também do Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Vamos explicar um por um e vocês vão descobrir. E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais uma tier list explicada para vocês. Dessa vez trazendo a tier list do jogo Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Demorei um pouco mais para trazer essa, mas explico personagem por personagem para que você também entenda o potencial que cada um tem ou não. Então fica até o final do vídeo e você vai sair entendendo muito mais desse jogo. Mesmo porque tem polêmica no final do vídeo. Quero só ver. Mas antes, já deixa o like, se inscreve aí no canal para mais conteúdo de Jujutsu Kaisen e de outros games mobile em geral. E feito isso, aí sim, bora conferir mais essa lista juntos. Vem comigo. Beleza, galera. Para ser o mais rápido possível, vamos começar de onde a gente parou na tier list inicial, que para quem não viu ou não lembra, estava assim. Como mencionei na intro, quero deixar a polêmica para o final. Então por hora, vamos ajustar os personagens da tier B, já que adicionamos mais linhas na tier. Vá lá. Então tanto a Maki quanto essa versão do Megumi são chars muito abaixo e não dá para usar na minha opinião. Com isso ficamos com o todo, Nanami e o Panda na tier B, mas para ser justo, principalmente com outros personagens que vão vir aí, bora baixar também o Inumaki, que assim como os outros ali, não são chars ruins, só que tem melhores. Inclusive, podemos começar com a versão R do próprio Inumaki, que é mais útil que a SSR, acredite se quiser. Ele consegue diminuir o dano que os aliados levam, ao mesmo tempo que aumenta a barra de ult deles. Além disso, também tem um stun bem confiável. Por isso, não só eu, mas muitos players colocam ele na tier A. Seguindo nessa linha aí dos bufadores, podemos falar do Idit, que fica um pouco abaixo do Inumaki na tier B. O grande problema dele é que ele tem dano pífio. Apesar de ser um bom buffer, principalmente para ataque de personagens Taijutsu, o dano dele é bem ruim. Ele também diminui o dano que os aliados levam e aumenta a barra de ult deles, assim como o Inumaki. Mas o problema é que esse aumento é com o próprio ult dele, tornando bem menos confiável. Se o aumento de ataque ou a diminuição de dano tivessem melhores multiplicadores, dava para deixar ele na A pela versatilidade. Eu mesmo uso muito esse personagem até hoje, então é útil. Mas como eu expliquei antes, a tier B é de personagens que podem ser úteis, se você não tem nada melhor para colocar no lugar, ou até em determinadas circunstâncias. A questão é que tem personagens melhores. Outro caso também desse tipo é o Todo. Agora, outro que segue nessa linha entre A e B, mas no caso dele acaba na tier A, isso depois dos buffs, tá? Da mexida que os devs fizeram. É o Jogo, o cabeça de vulcão. Esse buff que ele recebeu melhora muito os multiplicadores das skills. O único problema hoje em dia, a meu ver, é que realmente ele tem ainda uma certa dependência do ult para desbloquear um potencial total. Mas fora isso, é uma boa opção de dano. Outra tier A é a Momo. Essa eu já vi colocar na tier S. Eu vou deixar na A, mas eu vou explicar. Ela tá no meu time principal, eu uso ela toda hora por basicamente dois motivos. O primeiro, ela tem stun em área, ou seja, ela consegue atordoar, às vezes até o time todo acaba atordoado, que ajuda demais, tanto na skill 3 quanto no ult. O ult tem um dano bem legal também. Se pegar, já vi critar e arrebentar o time adversário. Mas o grande negócio dela é o segundo fator, que é o buff de aumento de dano de todos os aliados na skill 2. Então por isso ela é uma ótima buffer com debuff e tem um dano interessante. Então justifica com certeza ficar na A e também às vezes você poder ver ela na tier S. Eu não coloco ela na S por muito pouco, mas a gente vai ver como vai ficar a tier S no final e vocês vão ver que tem uma certa diferença ali. Então aguenta aí até o final que vocês vão entender. Já o personagem do evento atual, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é o Junpei SSR, é atualmente Tier B.
Ele tem vários mecanismos, como colocar envenenamento ou provocar os inimigos para atacarem ele e anular os ataques, além de um bom dano na ult. Mas o principal debuff que ele causa é circunstancial, já que afeta apenas inimigos com dano Jujutsu, e o outro debuff, que aumenta o dano recebido pelos inimigos, é muito baixo, é 16% quando maximizado. Junto dele, bora colocar também o Mecha Maru, só que a meu ver fica ainda mais para baixo, já que ele até que tem um bom dano na ult e tem um dano de área na skill 3, mas não faz mais nada com as skills. A única coisa dele em si é que ele é imune a muitos debuffs, como stun, veneno, confusão, insta-kill, entre outros. Então pode vir a ser útil algum dia, por enquanto não é. Agora, quem já é super útil, sendo o melhor suporte do jogo, é o Yaga. Ele é tanto um buffer quanto um debuffer também, e cabe em qualquer time, mesmo sendo só SR. Ele bufa tanto o dano Jujutsu quanto Taijutsu, isso de todos os aliados em até 50% quando maximizado, por incríveis 4 turnos. Isso com a skill 2. Com a 3, ele aumenta em até 50% o dano que o inimigo que ele acertar recebe. E para fechar, o ult tem um ótimo dano, mas principalmente diminui em até 50% o dano que o inimigo causa, aumentando também o dano que ele recebe na mesma proporção, ambos por 2 turnos. Ou seja, dá para se juntar fácil ao Gojo na Tier SS. E isso que é legal desse jogo, galera. Dá pra ver que não só boneco SSR que acaba bem colocado. Tem vários SR até R perto do topo ou no topo, como no caso do Yaga. Mas ok, o próximo da lista, vamos de um SR na ponta oposta então, que também tem os SR bem ruim. Nesse caso Tier C, que é o Saki. Possivelmente é o pior tanque do jogo, que provoca os inimigos para ele, mas não segura o tranco quando vem. Sabe aquela coisa? Esperou o contato veio? É tipo isso. Mas no caso, quando o contato vem, ele no processo perde as 2 canelas. Outro terrível, que é um dos chars também que não faz nada e os multiplicadores são horríveis. Eu vou falar para vocês. Presente uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora! Quer fortalecer o canal e ainda garantir itens incríveis de games e cultura pop? Na nossa nova loja na Amazon, você encontra desde mouses, fones insanos, até monitores, CPUs completas, consoles de última geração, bonecos de anime, mangás, livros de RPG, canecas, camisetas e muito mais. E tudo com super desconto. E olha, as promoções mudam sempre. Corre lá e não perde essa. Agora é Yu Yu Gamers também na Amazon. Link na descrição do vídeo. É o todo SR. Esse não tem nem o que dizer. Coloca na Tier C e esquece. A Mei é outra personagem que os devs mexeram e que melhorou, principalmente aumentando a chance dela de atacar quando um aliado ataca de risíveis 20%. Outro char ruim é o Junpei SR, uma versão piorada da versão SSR desse personagem. Tem veneno também, tem mecânica para anular ataque, diminui o dano dos inimigos, mas todos os multiplicadores são risíveis. Então Tier C para ele também, para ok 70%. Mas para ser realmente efetivo, o ataque dela tinha que causar algum dot, sangramento, veneno, queimadura, qualquer coisa, ou colocar um efeito negativo qualquer, já que é restrito a ataques corpo a corpo. Então com essa restrição e sem efeito adicional nenhum, tá? Nem melhora significativa até nos multiplicadores, mesmo depois da mexida, para mim, apesar de melhor, ela ainda fica na Tier C. Seguindo a linha desses personagens que foram bufados, vamos falar do Hanami. Esse sim ficou top. Então bora já pôr na Tier A e dar uma ajustada na Tier A como um todo. Mas fiquei tentado em colocar ele na S, assim como eu fiz com a Momo, né? Deixei na A. Ele eu também acabei deixando na A. Mas dessa vez eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que ele melhorou o suficiente para colocar na S? Deixa aí nos comentários.
Os pontos mais altos dele ainda são o ult, com um multiplicador de quase 1000% quando maximizado, além de que ele garante acerto e anulação de ataque contra ele, diminui também o dano dos oponentes em 1/3. Aí, junto com a recuperação de HP todo turno e diminuição do dano recebido em 20%, ele para mim é um personagem bastante versátil, podendo ser tanto um tanque para o seu time, quanto um suporte debuffer, ou até ajudar no dano. E aí, concordam com a A? Ou com isso tudo ele merecia uma promoção? Deixa nos comentários. Um que tem muita gente que gosta, mas eu nunca consegui ver valor, é o Kaito SR. Então eu vou colocar ele no meio da tier B e ajustar essa tier um pouquinho. Pra mim, ele é tipo que o pessoal fala galinha, né? Não faz nada direito. Multiplicadores baixos, diminuição de dano também baixa, diminui o dano que os aliados recebem, mas só dano Jujutsu, não tem dano em área, só o stun mesmo que presta, e por isso que eu não coloco ele na categoria C, pra mim, mas quase coloquei ele na C. Quer saber? A versão R dele já é melhor, muito melhor. Diminui o dano que um aliado recebe quase que pela metade, mas além disso, o que faz ele realmente especial é distribuir energia amaldiçoada, o que ajuda todos os aliados a terem as skills sempre ativas. E com o ult, ele mais do que dobra o dano Jujutsu de todos os aliados. Eu acho uma excelente skill. Então bora colocar ele na A aí, uma versão menos rara, bem mais em cima. Outro que pode ficar tranquilo ali com ele é o Nanami SR, que também é melhor que a versão mais rara dele, sendo também um dos melhores buffers bufadores do jogo, já que com a segunda skill ele aumenta o próprio dano em quase 50%, mas também de todos os aliados em mais de 1/3. Lembrando que isso quando maximizado, claro. E com o ult, ele também aumenta esse dano dos aliados em quase 1/3 também. Ele ajuda bem o dano do seu time, além dele próprio ter um bom dano. Inclusive com esse ult aí, que mistura tanto dano Taijutsu quanto Jujutsu. Personagem bem sólido. A Kazumi também tem dano misturado, o que é sempre bom. E o ult tem bons multiplicadores. Mas sendo uma tanque, ela tem um grande defeito. Não tem nem cura, nem resistência adicional, nem nada desse tipo, que é essencial para um personagem que atrai ataques inimigos. Por outro lado, ela tem counter, que pode ser super útil, combando com a questão dela atrair esses ataques para ela. Mas infelizmente é só uma vez por turno. Quer dizer, podia ser muito bom. Você colocava uma healer ou um bufador ali para melhorar os atributos de resistência dela e pronto, ia funcionar. Só que não é assim. Então, para mim, ela não é, por exemplo, melhor que um Panda SSR. Logo, B para ela. Atrás dele, claro. Quem sabe se um dia os devs fizerem esse pequeno ajuste, ela já consiga subir. Por enquanto, por ali. Outro personagem que eu não gosto é o Camo. E esse parece que todo mundo concorda. Então já vou logo colocando ele na tier C. O grande problema dele é que o ótimo buff que ele recebe de 50% de crítico só acontece quando ele começa o turno com mais de 70% de vida. Fora que a maioria do dano dele é dado para um inimigo aleatório. Tá aí, tier C. E chegando agora para o final, vamos falar do personagem do novo banner que está ativo quando eu gravo esse vídeo, mas que mais para frente do jogo vai ser adicionado no banner principal. O Megumi Domínio Incompleto. É quase um consenso que ele é o melhor personagem do jogo neste momento, até chegar o Yuta, desbancando inclusive o Gojo. Então, muita gente está descendo o Gojo para S, assim como o Yaga, deixando claro que tem um SS isolado para mostrar a superioridade dele. Mas o que ele faz? Cara, muita coisa. Mas o principal é que se o domínio dele estiver ativo e ele acertar um alvo com a skill 1,
esse alvo passa a levar 75% mais dano. Isso no nível 1. Se maximizado, vai para quase o dobro de dano recebido, ou seja, quebrado. A segunda skill já é ótima sem domínio, mas com domínio tem 100% de chance de stunar. Tem um ótimo dano e aumenta o dano taijutsu que o inimigo recebe em 60%. Isso também nível 1. O ult dele tem impressionantes 1050% de multiplicador no nível 1 e mais de 1600 quando maximizado. Isso é louco. Além de ter também 100% de chance de stunar. E claro, ativar o domínio, né? O que de cara já aumenta o dano que os inimigos recebem em 45% e diminui mais de 1/3 o dano que eles dão, entre outros efeitos. E sim, isso é para todos os inimigos. E aí, justifica colocar ele separado dos outros no topo? Deixa nos comentários. E logo que a gente terminou de editar esse vídeo, logo para subir, veio 2 personagens novos SR disponíveis e eu vou falar deles aqui para quem ficou até o final do vídeo. E também falou que vai ser lançado o Yuta, que eu cheguei a comentar, né, que isso até a chegada do Yuta, vocês acabaram de ouvir isso. E não é que os caras anunciaram que ele tá chegando? Então eu segurei a tier list e você tá ouvindo esse áudio obviamente depois. E claro, eu vou considerar ele também aqui na tier list, embora já falei do spoiler, então vocês já sabem para onde é que ele vai, né? Então bora começar com os SRs primeiro. Começando então com o Panda SR. Bem, não faz nada, dá pouco dano por causa dos multiplicadores, que são muito baixos. Tem dano em área até com ult e tal, mas é baixo também. E com a skill 2 ele aumenta o dano taijutsu no inimigo, mas no máximo 30%, nem 30% quando maximizado. Então tier C, não faz nada direito. Já na outra ponta completamente, temos um dos melhores, e muita gente diz que é o melhor personagem na atualidade, que é o Yuta. Para mim, ele fica junto com o Megumi como os melhores da atualidade. Então, de qualquer forma, sendo o melhor ou um dos melhores, vai para tier SS. Mas por que ele é tão bom? Eu não vou entrar no detalhe do detalhe. Se vocês quiserem que eu traga uma análise, um showcase aí desse personagem específico, deixem aí nos comentários, eu trago um vídeo separado. Por hora, focando na tier list, ele tem uma skill 2 muito boa, porque tem uma possibilidade de matar instantaneamente os inimigos, dependendo do HP deles, além de diminuir crítico e tal. Mas, principalmente, ele tem um ult, cara, que tem um multiplicador absurdo, começando em 1000%, podendo chegar a quase 2000 maximizado. Pra você ter uma ideia, o Gojo, que já tem multiplicadores acima da média, que a gente falou no último vídeo dele, impressionante, não chega nem metade disso. E o dano dele, do Yuta, também é um dano em área, acertando todos os inimigos. Mas se não bastasse, a passiva dele também tem um mecanismo para curar os aliados. Então, ele não serve só como um personagem de dano, mas também como um personagem de suporte, fazendo ele ser muito versátil, muito flexível e cabendo em qualquer time. Então, de novo, se quiser uma análise mais detalhada, deixa aí nos comentários. Por hora, SS tranquilo. E para fechar, nós temos a Maki SR, que também não faz nada direito, parece o Panda no sentido de não fazer nada direito, e também pelo fato de ter multiplicadores visíveis. É uma das piores personagens do jogo, na minha opinião, e também na letra fria da skill. Então tier C tranquilo. E com isso, finalizamos a tier list. Concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários. Mas não esquece o like, compartilha essa tier list com os amigos e não esquece de ver nossa loja na Amazon, com muitos produtos, inclusive do Jujutsu Kaisen, incluindo bonecos, caneca, mousepad e muito mais. Link aí na descrição. Corre lá para não perder as promoções. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.